beleza? Então vamos ver cada um deles aqui, ó, como é que se dá a condução térmica, tá? Condução térmica é bastante interessante. Então a sensação de frio lá, por que você sente frio, né? Então as pessoas, elas irradiam calor, né? Elas emitem calor. E se você está num ambiente muito gelado, você perde calor para o ambiente. Então você usa o cobertor para quê? Ou uma blusa de lã espessa, para que você não perca todo o seu calor, que você mantenha, né, o calor retido, né, dentro do casaco lá. Agora vamos explicar, vou explicar para você como é que se dá a condução térmica, né? Olha, vamos ficar atentos aqui à definição, né? O que é a definição de condução térmica? A condução térmica é o processo de propagação de calor que ocorre pela transmissão da agitação térmica de partículas de uma região de maior temperatura para partículas de uma região vizinha de menor temperatura. O que é isso, gente? Tem uma ilustração aqui que define bem isso. Quando você coloca o espeto no churrasco, aqui, ó, o espeto na grelha, olha o fogo lá, o que acontece lá? Ele vai aquecer a extremidade aqui, né, do aço, e essas partículas vão aumentar o estado de vibração térmica dela, aumenta a energia interna dela, e uma molécula vai transmitindo a energia para outra, para uma região vizinha de menor temperatura, né? Então fica fácil entender a definição agora, ó. Condução térmica é o processo de propagação de calor que ocorre pela transmissão da agitação térmica de partículas de uma região de maior temperatura, né, ó, maior temperatura, para, né, para partículas de uma região vizinha de menor temperatura. Então, aquelas moléculas que ficam agitadas aqui pelo contato com o fogo entram em estado de vibração e vão transmitindo para as regiões vizinhas. O botão caiu, né? Como vocês podem ver. E agora é só esperar para sucessivamente os outros caírem e o segundo caiu. A gente acelerou o vídeo, então não está em tempo real. Ele caiu também. Então, veja que sim, pendurou as velas aqui, né? E à medida que o calor vai sendo transmitido ao longo do fio, tá certo? Consegue-se perceber a ação aí, né? Como é que o calor vai sendo conduzido aí através do metal. Beleza? Tranquilo, né? Convecção térmica. Esse aqui é mais chato. Vamos ficar atento que dá para entender também. Aqui tem até uma formulinha da densidade aqui, se você lembra lá da oitava série lá. Densidade de um corpo. O que é densidade? É a massa sobre volume, né? Então, o que é convecção térmica? É o processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de matéria, tá? Entre regiões de um sistema, ou corpo, ou meio, e que ocorre apenas nos fluidos. Então, a convecção térmica só ocorre em fluidos. Isso aí pode ser líquidos ou gases, tá? Pois o movimento dessa matéria se dá pela diferença de densidade. Então, o que acontece na convecção térmica? É movimentação de fluidos única e exclusivamente pela diferença de densidade. Então, a alteração de densidade provoca a movimentação aí de partículas, que se chama convecção. Você consegue observar a convecção numa panela que está fervendo água. Aqui você tem uma panela transparente, olha que interessante. A água fervente também se formam correntes de convecção. Como é que se explica isso aqui? Então, o que acontece lá? A água no fundo da panela em contato com a chama vai estar mais quente que a água na parte superior, tá? Então, isso provoca o quê? A movimentação de matéria ali. Então, a parte que se aquece vai para cima, sofre um ligeiro resfriamento e está esse processo contínuo, tá? Olha o aquecedor ambiente. Agora no frio, né? Você põe aquecedor no chão, né? Ele é mais eficiente se ele ficar no chão, porque o ar quente, ele tem menor densidade, ele se expande, né? Então, ele se expande, tem a massa dele é a mesma, mas vai aumentar o volume, né? Então a relação diminui, então a densidade dele aumenta. A densidade aumenta, desculpa, a densidade diminui, ele vai para a parte superior. E o ar frio, que é mais denso, vem para a parte inferior. Isso explica também o fato da geladeira, né? A geladeira tem o congelador na parte superior, né? Qual a vantagem de ficar na parte superior? Justamente por isso, né? O ar quente sobe, é resfriado no congelador,
e desce. Por isso que não pode fechar todas as gradinhas da geladeira, tem que manter mais ou menos arejado, ou mesmo aquela de vidros, ela tem as aberturas laterais que favorecem a convecção, a circulação de ar, ok? Vamos ver outra situação aqui, ó. Vamos ver convecção, olha aqui. Aqui tem um experimento de convecção bastante interessante. Nesse experimento aqui, você tem esse vidro com corante vermelho. Esse aqui é água também, tudo isso aqui é água. Só que aqui está com corante vermelho, está com a temperatura elevada. E esse corante aqui está com temperatura fria, não é água gelada. Tá? Só que está com corante. E olha só que interessante. E o líquido com água avermelhada é o líquido com água quente, ele sobe. Portanto, devido às diferenças de temperatura, estabelece correntes de convecção ascendentes do líquido quente e descendentes do líquido frio. Aí está, mais um experimento da nossa. Então, você viu que interessante? E a convecção são os que formam os ventos, as tempestades. Então, isso acontece, né? Então, regiões com microclimas provocam aquecimento de ar de algumas regiões se aquecem mais que outras, provocam deslocamento de ar. Então, graças à corrente de convecção, você tem os ventos, né? Alterações no clima. Olha, vamos ver a aplicação aqui, ó. Então, uma aplicação interessante aqui, ó. Então, durante o dia, o que acontece lá? Durante o dia, a areia aquece rapidamente, tá? Aquece rapidamente e o que acontece lá? O ar quente sobe. O ar quente sobe, né? Tá vendo na figura? Eu estou gesticulando aqui, mas vocês nem estão me vendo, né? Então, o que vai acontecer ali? O ar quente sobe, ó, o ar quente vai subindo, porque a areia aquece rapidamente a região costeira. Aí o ar fresco da praia, do mar, ele vem ocupar, por diferença de pressão, o lugar do ar quente que subiu. Tá? Então, isso durante o dia. E durante a noite vai acontecer o contrário. Como a água demora muito para aquecer, né? À noite você tem um processo inverso. A areia aqui resfria rapidamente. Como ela se resfria rapidamente, aqui você vai ter ar quente sobre a água subindo. Aí o ar da região costeira vai em direção ao mar, ocupar o lugar do ar quente que subiu. Então, isso aí, graças à corrente de convecção. O urubu ele é campeão em identificar corrente de convecção. Tá? Então, o urubu é bastante eficiente. Ele tal como o piloto de asa delta aqui, ele vai aproveitando as correntes de convecção ascendente e vai subindo, aproveitando sem bater asa. É interessante, né? Então, ele aproveita as correntes de convecção ascendente. Tá? E com isso aí, nós encerramos essa parte aqui. Vamos ver a radiação térmica agora, para finalizar. Tá? A radiação térmica, então veja o seguinte, que a condução precisa de um meio para ser conduzido, o próprio nome fala. Tá? E, no entanto, a convecção também precisa de um meio, ou é fluido, né? Ou é líquido ou é água, né? Ou é líquido ou é gases. Já a radiação térmica não precisa de meio para ser conduzido, mas pode acontecer radiação térmica num material sólido também. Tá? Você passa diante de um fogão, né? Ele está superaquecido, então você sente a radiação ali, o corpo emitindo calor. Tanto é que o Sol fica a 150 milhões de quilômetros e emitindo calor e a gente recebendo toda a radiação térmica do Sol aqui. Tá? Se bem que o Sol emite um espectro magnético bastante variado. Então a parte visível é muito pequena. Então, olha só, a radiação visível é muito pequena, né? Então, é muito pequena. O Sol emite uma faixa, olha a parte visível aqui, só essa faixa estreitinha aqui, né? Então, antes você vai ter o ultravioleta ali, ó,
Então tem o ultravioleta, depois tem o infravermelho, você também não enxerga, né? Então eu espero. Bom, o que é radiação térmica? Tá? Radiação térmica é o processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de energia por meio de ondas eletromagnéticas, né? A radiação infravermelha. Nesse processo, a transmissão de calor ocorre tanto no vácuo quanto em meios materiais, tá? Então, um material aquecido ao rubro aí também ele vai emitir radiação, né? Como o forno, ferro quente, né? Ele fica, a gente fala que ele está rubro, né? Que está vermelho, né? Esquentou, aqueceu tanto, né? Aqui nós temos aqui noção do efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é que ocorre, explicando grosseiramente assim, um carro fechado. Se lá, deixar um carro no sol, você vai ter um efeito estufa fantástico lá. E o planeta Terra precisa do efeito estufa, né? O efeito estufa ele é importante para o planeta Terra. Não podemos desequilibrar o efeito estufa e aquecer além dos limites, né, toleráveis do ser humano. Então, a temperatura média do planeta Terra é 18 graus, né? Aqui tem um texto interessante que vale a pena ler, ok? Então imagina o seguinte, as ondas solares atravessam aqui né, você viu lá que o espectro eletromagnético do Sol é bastante amplo, então atravessa a estufa, aqui tem um exemplo, uma estufinha, né, de flores, e o que acontece lá? Ele vai aquecer todo o ambiente dentro da estufa, então ele vai aquecer. Esse ambiente aquecido, o chão, ou como por exemplo o banco do carro, ele vai aquecendo, vai aquecendo. Aí ele começa também a emitir radiação. E essa radiação infravermelha, parte dela bate na superfície do vidro do carro e volta para dentro e maximiza né, o efeito de calor lá dentro, né? Tanto é que você abre o carro, aquele calor terrível. Então o efeito estufa no planeta Terra é bastante interessante nesse aspecto aí, tá? Então, os raios solares atravessam, aquecem a superfície da Terra, né? E parte dessa radiação fica aprisionada, não volta para o espaço. Então, você tem o aquecimento aí da Terra. Ó, mais exercícios interessantes aqui, ó. São exercícios bastante simples, tá? Tem bastante exercício resolvido. Com isso, você já consegue resolver aquelas questões que eu enviei para vocês, ok? Antes de encerrar, gente, eu vou falar sobre o aquecedor solar. O aquecedor solar é uma coisa assim bastante interessante. Ele usa os 3 processos de propagação de calor. Então, a finalidade do aquecedor solar aqui, esse é o aquecedor, né, de água, tá? Tem o painel solar, agora tem para transformar energia elétrica, energia solar em elétrica, é outra coisa. Então, esse aqui é o painel que vai aquecer a água, tá? Então, dentro da sua casa, lá no telhado, tem um reservatório térmico, é semelhante a uma garrafa térmica, tá? Então, ele tem um isolamento térmico de maneira a manter a água com temperatura constante. E a caixa d'água que vai abastecer o reservatório. E você tem aqui, ó, na parte inferior, a água fria, está em azul, entrando nos painéis solares, que estão com fundo preto. Então, eles têm um fundo preto, aqui uma serpentina, né? Agora já tem material plástico que reduz que resiste a temperatura elevadas, então já barateou bastante o custo disso. Então o que acontece? A água fria entra na parte de baixo, ela começa a receber calor, por convecção, não tem nenhum motorzinho fazendo isso aqui se movimentar, vocês viram lá o líquido se movimentando sozinho, de cor azul e vermelha, né? Então aqui acontece a mesma coisa, a água fria entra embaixo, ela é aquecida, então o que acontece lá? Alteração na densidade, né? Então diminui a densidade, ela começa a se movimentar aqui para dentro. E a água mais densa, ela vem ocupar o local da água morna que subiu aqui, ó. E num processo contínuo aqui vai, durante o dia, aquecendo e armazenando a água aqui superaquecida dentro desse reservatório térmico, ok? Então você tem aqui o fenômeno aqui da irradiação, né? Da condução térmica aqui das placas para a água, né? E a água superaquecida você tem o fenômeno da convecção. Então o aquecedor solar aqui você tem os 3 processos de propagação de calor, né? Otimizados aí para o aquecimento da água, ok? Então resolvam todos os exercícios enviados no Classroom, tá? Sucesso a todos aí, bons estudos.